links, um para a turma da manhã e um para a turma da noite. E, na verdade, nossa aula é junta, porque é uma disciplina de apenas um crédito. Então, a gente junta as duas turmas e dá duas. Entendeu? Galera da noite tá aí? Então, eu já até despubliquei o que tinha lá e vou perguntar ao Adriano como é que eu faço para colocar o mesmo link que está na turma da manhã, a turma da noite, tá bom? Para a gente não ter problema. Gente, eu me chamo Joseph, professor Joseph, sou professor aqui. Ai, Eugênia, pois é, me perdoe, mas eu estou começando a aula agora. Estava colocando uma musiquinha aqui enquanto vocês chegavam. Já deu para vocês verem. Eu me chamo professor Joseph Ragner. Assim, ó. Você já deve ter visto lá no horário. Sou professor de vocês aqui da disciplina de simulado da prática profissional. Essa é uma disciplina... Primeiro que eu tenho o maior carinho por todas as disciplinas que eu ensino. Não tem uma disciplina, graças a Deus, que eu não ensino, que eu não goste. Que é muito difícil, é muito comum em algumas instituições. Você ensinar uma disciplina, né, o professor, o coordenador lhe dá uma disciplina que não é muito sua área. Mas você precisa trabalhar, precisa, né, não perder sua vaga e você pega. Isso é muito comum, principalmente em universidades federais. E aí, você acaba não sendo aquele professor que você gostaria de ser. Mas eu estou muito feliz, porque eu entrei aqui na Univers há um ano, né, já está fazendo um ano agora, nesse mês, quando as aulas começaram, que eu entrei na Univers. Eu passei na seleção, aí uma seleção com muito advogado, muita gente boa. Eu passei na seleção para professor da prática jurídica. Essa disciplina de vocês ainda não existia, né? E não existe, inclusive, em nenhuma outra instituição. Só que minha disciplina da prática só começava em julho do ano passado. Olha, o ano começou ano passado, antes da pandemia. Eu tinha passado na seleção, junto com alguns outros professores. Os professores começaram a dar aula, porque já tinha as disciplinas dele, a minha não. E aí, inclusive, eu nem ia ficar na Univers, porque eu disse assim, gente, minha disciplina só começa no meio do ano, eu estou querendo sair de algumas coisas aqui e entrar na Univers, né, até para fazer uma carreira lá. E foi até engraçado, gente, quando eu vim fazer a seleção, fui fazer a seleção naquele prédio antigo, no prédio central. Minha seleção, eles mandaram tudo bem organizado, como a Univers é. E aí, eu fui juntamente com o professor Taunay, que já deve ter sido professor de vocês, Ricélio, que é professor de vocês nesse semestre. São meus colegas, meus amigos. Ricélio mora aqui próximo a mim, Taunay mora em Souza, Tatá. E aí, nós fomos fazer a seleção. Quando eu cheguei lá, Taunay não foi professor de vocês, não? De empresarial, de comercial. Não foi não, professor? Ainda não. Foi o professor Wenderson, né? Ele deve ser professor de vocês ainda. Maravilhoso ele. Inclusive, tem uma missão muito difícil, que é ensinar empresarial e comercial, que é essa disciplina que a gente ama. Eu odeio empresarial. Odeio. Não sei nada. Né, gente? Vocês devem amar empresarial. Vocês não adoram empresarial? E aí... Eu sei, gente, eu digo isso porque eu tô junto de vocês, que o Wenderson não escute, pelo amor de Deus, né, coordenador. Gente, aí foi engraçado que eu fui fazer a prova da seleção, eu recebi o e-mail, aí chegou lá, cheguei bem cedinho para fazer a prova, né, era uma banca, você fazia uma banca de entrevista, dava aula, tinha análise de currículo e tudo, parecia uma seleção para professor efetivo de uma federal. E aí, gente, eu fui fazer a seleção, quando chegou 2h30, a banca de 2h30, aí entrou Tatiana do RH, eu nunca esqueci dela. Aí ela entrou, fulano de tal, professor 2h30, aí eu, moça, o de 2h30 sou eu. Aí ela disse, não, fulano, aí ditou, aí o rapaz, o candidato concorrente entrou. Aí depois era Taunay, depois tinha mais outras pessoas. Aí eu disse, não, eu sou de 2h30, eu recebi um e-mail dizendo que o meu horário era 2h30. Minha gente, eu errei, eu perdi a seleção. Meu horário era 10h30 da manhã. E eu vi, eu acho que o atordoado, eu perdi a seleção. Tinha sido eliminado já tinham tirado minha pasta da seleção.
E eu lá bem sentado, assim, arrumadinho, esperando meu horário. Aí Tatiana foi conversar com o professor Anderson, com o professor Wilson. É porque eu tinha que entrar, gente. Eu tinha que entrar de algum jeito aqui para ser professor de vocês. Aí ela disse: olha, ele está dizendo assim que você perdeu realmente, ó, o e-mail aqui. Aí quando eu olhei o e-mail, minha cara assim, destruindo, né? Aí eu, fala, meu Deus, que vergonha. Aí eu disse assim: tem como eu pelo menos ser ouvido? Deixa eu falar um pouquinho, deixa eu dar pelo menos a minha aula. Aí o professor Wilson lá com o Anderson disse: não, vamos fazer o seguinte: você espera até o final, todos os concorrentes, e aí, se der tempo no final, a gente deixa você dar aula. E aí, terminou a seleção de 5 horas, aí eles me atenderam. Mais de 5 horas, eu lembro que o Nai ficou até me esperando, bichinho. A gente ainda tinha aula aqui na Paraíba. E E eu fiquei muito feliz, assim, porque eu dei minha aula às pressas, a carreira sobre prática, que inclusive é a aula que eu vou falar para vocês um pouquinho agora. É inclusive o que eu vou falar para vocês já já, que eu estou só contando aqui minha história, vou conhecer vocês um pouquinho e já já eu começo. Quando era para ser, eu tinha certeza que eu não ia passar. Primeiro que eu sei que as coisas aqui na Universo, elas são muito organizadas. Muito organizadas. Eles não fazem nada fora da lei, fora do que está previsto no regulamento. Nada. Por exemplo, um exemplo, professor. Jamais eles iam permitir uma seleção pública. E os outros candidatos podiam até ter impugnado, inclusive, né? É porque tinha que ser. E aí, gente, eu estou muito feliz porque eu estou aqui com vocês. E desse jeito. E aí, gente, passei para a seleção de prática, passei para o professor da prática, né? Passei em primeiro lugar. E aí eu só ia entrar em julho. E o professor Wenson gostou tanto que ele disse assim: eu vou criar uma disciplina de 1 crédito para você dar aula. E aí, gente, era ainda aula presencial. Era aula presencial. E eu ainda até fiquei assim, eu digo, meu Deus, será que compensa eu ir de Cajazeiras para dar uma aula no sábado? Só que eu disse assim, a gente tem que, muitas vezes, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Isso já serve de lição para vocês, pensando no futuro. Era uma aula só que eu dava no sábado. Né? Tinha que ir no meu sábado de manhã. Ele disse, ou você espera o próximo semestre, ou você começa a dar aula. Eu digo, não, eu vou dar aula logo. Eu vou, professor, nem se preocupe, eu vou no sábado de manhã. E eu fui, a turma do semestre, que hoje é o atual 7º, estava me esperando, os 2 sétimos, com o maior carinho, que era como eu queria estar hoje com vocês aí, mas infelizmente, nesse período de pandemia, nós não podemos estar juntos, né, gente? E aí, eu fui, e foi incrível, eu tenho um carinho enorme pela turma, a turma me amou, porque vocês estão vendo que eu sou esse fofinho, essa pessoa maravilhosa. Vocês estão me pegando na melhor fase, porque eu não era assim, eu era uma pessoa extremamente agoniada, eu sou ariano com ascendente escorpião, então eu sou uma pessoa extremamente agoniada, não tenho paciência para quem está começando, né? Como dizia Suzana Vieira, não tenho paciência com gente devagar, não tenho paciência com gente devagar, eu era rápido. E eu me tornei essa pessoa cinzenha, assim, essa pessoa bem tranquila, porque eu disse assim, se eu não fosse uma pessoa tranquila, eu não vou ter paciência com meus alunos, e eu gosto que vocês me aperreiem. Gente, eu sou advogado, inscrito aqui na UAB Paraíba, mas eu nasci para ser professor. É a coisa que eu mais amo na vida. Sabe, assim, eu deixei meu escritório, eu deixei de atuar na advocacia civil, né, trabalhista também, atuei muito tempo, e aí eu deixei de advogar, né, eu deixei de abrir meu escritório e vim dar aula. E aí eu fiquei tomado de carinho pela Univers. Nossa disciplina no sábado, que era de 1 crédito, um da manhã e um da noite, a gente juntou e ficou 2, né? De 15 em 15 dias. E os alunos amaram. Aí chegou o próximo semestre, a prática realmente começou e foi incrível. A turma do 7º hoje, a gente tem um contato muito bom. O atual 6º, eu comecei essa semana com eles também, com a prática jurídica 1, e estou começando com vocês com o simulado da prática profissional. Eu sou bacharel em Direito e mestre
em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande e estou fazendo doutorado agora na Universidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. Felizmente, eu estou também, assim, igual a vocês, fazendo à distância, porque era para eu estar lá, né? Na universidade, em administração pública, em direito administrativo. E aí, a minha área de atuação é essa, administrativa e ambiental. Porque vocês vão ver que eu sou um ambientalista, um militante. Eu sou quase aquele pessoal do Greenpeace que pendura assim em cima dos barcos, que pinta o avião do Papa, que se amarra lá e faz greve para não matar uma árvore. Eu sou assim. E aí eu sou esse ambientalista, defensor dos direitos humanos. E, pessoal, direito ambiental é minha paixão também. Direito ambiental, o processo civil, que é o que vocês não vão estudar só comigo semestre que vem, execução, e a prática jurídica. Porque aos poucos vocês vão conhecer, eu tenho uma história de 10 anos, assim, muito, muito querida, com o exame da ordem. E o professor Edson me confiou preparar vocês para passar na prova da ordem, se Deus quiser. Quer todo mundo colocando um amém aqui embaixo. Coloca aí no chat um amém. Quem não colocar amém não vai passar de primeira. E aí, eu vou preparar vocês para o exame da ordem. Nossa preparação já começa aqui com o simulado da peça. Por quê? Porque a forma que vocês vão aprender a fazer a peça é exatamente como a prova da OAB exige de vocês. É como a prova da OAB cobra de vocês que vocês façam a peça. Hoje a gente já não vai redigir uma peça, mas eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer até uma revisão de processo civil. Uma revisão já para a OAB, serve para a OAB. Vocês sabem que vocês fazem a prova da OAB a partir do 9º. Vocês fazem a partir do 9º período. Mas a gente conseguiu uma brecha na lei que quem está no 8º e faz alguma das etapas no 9º, por exemplo, o edital sai agora em maio. Vocês estão no 8º período. Vocês fazem a inscrição. A prova é dia 7 de julho. 7 de julho, vocês já estariam no 9º, então vocês podem. Isso é uma brecha que acontece no edital, dependendo da forma como ele é lançado. Nós vamos falar sempre de OAB, porque eu acompanho o exame da ordem há 10 anos. Eu conheço as provas da OAB indo e voltando, tirando o período, a época em que ela faz pegadinha com a gente. Porque, de vez em quando, ela muda, ela dá uma surtada, a FGV, e pega a gente de surpresa. Mas, quando você vem acompanhando a prova da ordem, você começa a ver quais são os assuntos que caem com mais frequência. E nas minhas disciplinas, eu sempre fico acompanhando, nas minhas e de alguns professores, algumas disciplinas que eu gosto, como administrativo, como constitucional, direitos humanos. A gente tem alguns assuntos que caem com mais frequência. Eu também já trabalhei, eu já coordenei cursinho para a OAB, né, eu já tive cursinho preparatório para o exame da ordem. Inclusive, eu tenho muitos... vou já perguntar quem é de qual cidade, mas eu queria perguntar quem é que é do ICO aqui. Só do ICO. Coloca assim, eu, aqui do lado. Quem é do ICO? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho muitos ex-alunos queridos que são do ICO. Flávia, Ana Ellen aqui, Simval, deixa eu ver mais. Niele, Lana, Letícia, Yara, Tiago, Cledina, Maria Eduarda, Letícia, Thalita, Clarice, Eugênia, Samuel, Nádila, quem mais? A Ioane, Sabrina, Letícia, Cíntia, Fernanda, Vinícius, Rebeca. Ai, não, já estou lendo os amém. Eu estava lendo o pessoal do amém já. Eu não, é de Jaguaribe, né, Nádia? Gente, eu tenho muitos ex-alunos queridos, e uma coisa que eu quero confessar para vocês, que eu digo em todo lugar que eu chego. Aqui na Paraíba, eu sou professor de 2 instituições, chamada FASP, São Francisco, a Faculdade São Francisco, que foi a primeira faculdade que eu comecei, quando eu terminei o mestrado em 2015,
Tem 6 anos. Quando eu terminei o mestrado, eu voltei para cá, porque eu sou dessa região aqui de Cajazeiras, sou de uma cidadezinha chamada São João do Rio do Peixe. E eu terminei o mestrado na Federal em Campina Grande e vim para cá. Aí comecei a dar aula na FASP, depois na FAFIC e agora na Univers. Então eu tive muitos alunos que é do ICO. Tem um que eu sempre digo aos meus, aqui que os meus alunos daqui de Cajazeiras, que eram do ICO, eram os melhores. Eram sempre os meus alunos que passavam na prova da OAB antes de terminar o 10º. De verdade. Não sei se vocês sabem, os meninos do ICO, quem é Alisson Arley, que hoje é advogado, já tem seu escritóriozinho, irmão de Fernanda Suiane. Um dos meus melhores alunos passou de primeira, assim. Ele, na verdade, ele passou na primeira fase, aí na segunda ele ficou na repescagem, eu acho. Ele ficou e passou na repescagem. Mas passou de primeira ainda, antes de terminar. Tem uma aluna que eu gosto muito, chamada Yasmin Brito, que eu acho que ela é casada com um pastor, com um crente, com uma pessoa que é evangélica. Acho que é Yasmin Bertoldo, o nome dela. Uma branquinha. Uma das melhores alunas que eu já tive. Tem o maior amor. Tem também, deixa eu ver, eu tenho tanto aluno bom. Foi Krisnanda, uma chamada Krisnanda. Krisnanda, muito boa. Daí também passou de primeira, no 9º período. Tem. Como é aquela que elas são duas irmãs, que uma corre, que ela passou também, meu Deus. Que é ela e a irmã dela corre, maratona. Tamires, irmã de Tamires não sei, eu esqueci o nome dela agora. Porque eu adoro, inclusive, conhecer meus alunos pelo nome. Eu lembro do, assim, virtual, às vezes é um pouquinho complicado, porque vocês ou não tem foto, ou botam umas fotos muito cheias de efeito. Aí a gente vê vocês na rua e não conhece. E de máscara, né? Agora aí a gente fica difícil. Inclusive as minhas também são cheias de efeitos, de filtros. E aí, Claudiana Kelly. Quem foi que falou aqui? Kelly Claudiana Kelly. Também passou no 9º período. Eu tenho muita gente, meus alunos de ICO, eles se destacavam mesmo, gente. E até agora, quem foi que falou Kelly aqui? Deixa eu olhar aqui. Chama o povo feio. Foi Rayone, né? Gente, então, assim, eu tive muitos alunos bons do ICO. Vocês perguntaram aqui, Bia. Vocês já chegaram a conhecer Bia? Beatriz? Quem é a Bia que alguém perguntou aqui? Cleide, né? Bia Beatriz, Maria Beatriz, que está trabalhando agora na prática. Acho que ela está no MP. Bia da Manhã. Ela está no 7º período daqui da Univers. Fala no microfone, meu bem. Assim por Bia fica difícil. Sim, gente, aí deixa eu voltar. E aí, vocês vão ver, eu sempre digo outra coisa a vocês. Vou dizer uma novidade. Bem-vindos ao curso de Direito. Vocês vão ver que a realidade muda a partir do 5º período. A gente tem uma mudança muito grande. Quando você entra na parte prática. Vocês vão mergulhar fundo naquilo que vocês já conhecem. Se vocês não se identificavam com civil ou com penal, vocês vão começar a se identificar agora com a parte processual. Porque uma coisa é o direito material, outra coisa é o direito processual. Então, pessoal, nós estamos começando agora, de fato, a entrar no curso de vocês. Muitas vezes a gente chega no 5º, 6º período, não pagou prática, e você diz assim, eu vou desistir. A gente tem um número enorme, isso assim, num contexto geral, de pessoas que desistem no 3º período, no 4º, no 5º, porque estava cursando um curso que não tinha se identificado. E, na verdade, você começa mesmo a conhecer o direito
Quando você começa a pagar as disciplinas práticas, que aí você vai ver que você vai se identificar. Você vai se identificar com essas disciplinas. Então, eu queria dizer para vocês que agora vocês vão ver que a responsabilidade de vocês mudou. Uma das coisas, inclusive, que vocês vão ver na prática jurídica, mesmo em tempos de Covid, nesse momento que a gente devia estar junto, porque a minha primeira aula é a aula que fica, que marca, que eu faço todo o processo assim no quadro inteiro para vocês, e vocês ficam... Aí vocês começam a gostar de processo civil, porque vocês já devem ter pago TGP, processo de conhecimento, vão pagar procedimentos especiais com o professor Ricélio, mas vocês, às vezes, ainda não gostam de processo civil. E eu estou aqui para fazer vocês amarem processo civil, para vocês pegarem o processo civil e, muito bem, Laís, vocês pegarem o processo civil e assim dizer, meu Deus, como ele é fácil. Eu quero descomplicar o processo civil para vocês, porque a justiça, pessoal, hoje, ela está cada vez mais caminhando para resolver os seus problemas da forma mais fácil. Seja pelos métodos alternativos, conciliação, mediação ou arbitragem, seja pela instrumentalidade das formas, quando o juiz, para não perder tempo, ele resolve algumas coisas, ele toma algumas decisões para agilizar o processo, desde que não tenha causa de nulidade para as partes. Isso é um princípio até lá do TGP, não sei se vocês se recordam, princípio da instrumentalidade das formas. Gente, é meu sonho também, Marina. Na verdade, semestre passado, não sei se vocês chegaram a ver, nós voltamos às aulas presenciais da prática. Essa turma da simulada, não. Mas a da prática 1, nós voltamos semestre passado no NPJ já. E a gente fez audiência simulada real. Foi incrível, foi incrível. Os alunos, assim, até hoje, a turma do 7º se superou, fez para mim a melhor audiência. Eu sou professor de prática há 6 anos. E eles fizeram, assim, todo mundo arrumado, de terno, gravata, gravação. Foi feita a gravação lá na sala, com réu, com autor, com testemunha, com perito, com Ministério Público, com oficial de justiça. Todos eles, exatamente, Samuel, ele tem uma correlação muito grande com o princípio do julgamento do mérito. E aí, a gente vai, quando a gente passar essa semana, na verdade, nós não decidimos ainda como é que vai ser, se vai voltar realmente todo mundo, se vai voltar só as práticas, ou se volta pelo menos uma parte, né? Pelo menos a prática, ou ninguém volta. Gente, se nós voltarmos pelo menos a prática, eu confesso que eu vou pedir a professor Wenderson para a gente tirar um sábado, nem que seja um só nesse semestre inteiro, para a gente se encontrar num sábado, nem que seja só uma. Eu quero que a gente se encontre. Pode ser antes ou depois da Semana Santa, quando as coisas baixarem, né? Quando cair, aí a gente marca uma com vocês. Certo? Nem se preocupe, a gente vai tentar isso. Se Deus quiser, vamos orar, vamos nos cuidar agora para cair esses casos de Covid e a gente conseguir, a gente caminhar. Gente, aí eu falei para vocês que meus alunos e do ICO eram muito bons, e os daqui da Univers também. A turma do 7º é uma turma muito competente, muito boa. Lógico que a gente sabe que toda turma tem o mais estudioso, tem aquele que não estuda tanto, tem o mais preguiçoso, tem toda turma. Eu ainda sou estudante, estou estudando novamente agora. O doutorado são 4 anos de doutorado. É um desafio para mim também, porque toda hora eu já não tinha muita hora vaga, e agora aqui eu tenho que ser assistindo a aula e tal. Mas dar aula para mim não é um sacrifício. Eu não faço isso aqui hoje como um quebra-galho, como é aquela expressão que a pessoa chama, não é nem hobby, não. Hobby é o que é como um hobby, é um prazer. Como é aquela que você diz assim, tipo para faturar um extra,
Diz aí, gente. Um bico, muito bem, Vinícius. Um bico, Simval. Não é um bico para mim, né? É a missão da minha vida. Eu descobri que eu nasci para ser professor de vocês. E o universo me mostra tudo isso quando ele faz coisas e situações para me aproximar das pessoas. Como foi passar nessa seleção, como foi entrar aqui na Univers, como é conquistar o coração dos meus alunos, porque vocês já vêm apaixonados por um monte de professor, e aí quando vocês chegam já com abuso, aí vocês chegam no quinto período, para vocês começarem a gostar de um professor novo, é um rojão, né? Mas eu gosto muito de ser amigo dos meus professores, quer dizer, professor, se um é exigente, eu sou exigente, porque vocês vão aprender que na prática jurídica a gente tem que ser exigente, porque vocês vão se disciplinar a partir de agora. Gente, vocês já ouviram que o direito, eles são duas coisas. Qual é uma expressão que sempre a gente diz para o direito? Direito é quem acerta. Duas coisas que não pode faltar no direito. Chuta aí. Que você tem que fazer com as suas petições, com seus processos. Você tem que fazer aquilo dentro do prazo e com provas. Muito bem, Letícia. Direito é prazo e prova. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa, que eu digo todo ano, todo semestre aos meus alunos de prática. Mas sempre, quando eu faço um estágio, vem alguém que não faz no prazo. Gente, se você tem uma petição e você vai encaminhar para o juiz ou vai recorrer para um tribunal, você pode ter pego coronavírus. Se você não justificar ele com um atestado médico que você pegou doente e não pôde, o juiz não recebe. Sua mãe pode ter desencarnado. Ou você comprova, ou você não tem atendido o seu pleito, o seu pedido, sua petição. O juiz não recebe. Você furou o pneu do carro, não chegou a tempo da audiência. Ele não quer nem saber. Então, eu estou aqui para fazer com que vocês sejam disciplinados, para que vocês aprendam a respeitar prazo. Que isso a gente aprende na faculdade e leva para a vida profissional, mesmo que vocês não queiram advogar. Então, assim, quando eu abrir o prazo para vocês fazerem uma petição, ela vai ficar lá 1 dia, 2 dias, 5 dias, 1 semana. Tentem cumprir no prazo, porque fora do prazo, pessoal, eu não recebo. Professor, o senhor é rígido, é sério assim, é porque é para o bem de vocês. Se eu não fizer isso, vocês vão se formar e vão ser advogados ou profissionais relapsos. E eu não quero isso de vocês. Então, vocês vão cumprir as petições, as coisas no prazo. Se não der realmente, eu sei que vocês fazem aquela choradeira, como eu faço no meu doutorado, professor, não dá, aumenta esse prazo, não dá tempo de terminar hoje não, não está dando tempo de entregar, olha, tem isso, tem 5 provas hoje, tem isso aqui. Aí eu vejo, analiso e mudo de prazo. Porque eu não sou essa pessoa má, esse vilão, só tenho essa cara, essa barba assim. Mas eu sou um amorzinho. E aí, frequência a gente controla, porque nós só temos um encontro a cada 15 dias, então eu tenho que fazer a frequência de vocês, a gente tem que se encontrar. Eu quero, que eu adoro dar aula, eu adoro me exibir aí para vocês, se vocês virem, serem meus alunos, postar foto, marcar no Instagram, me seguir, fofocar as coisas que eu faço, vocês fazem também. Então, assim, eu sou aquele professor que cria vínculos, laços com os meus alunos. Eu crio laço com os meus alunos, meus alunos são meus amigos, eu tenho muito orgulho de acompanhar as dores, porque vocês vão ver, gente, que não é só alegrias, o curso de Direito ele não só traz alegrias. É um curso que abre muitas opções para vocês. Vocês podem ser professores, fazer mestrado, doutorado, vocês podem ser advogados, vocês podem ser servidores, podem seguir carreira política, vocês podem seguir várias áreas, né, trabalhar na administração pública, mas nós temos muitos desafios. Primeiro deles é passar na prova da ordem, né? Então, eu divido muito com os meus alunos. Eu sofro a cada exame da ordem pelos que não conseguem passar de primeira.
Eu comemoro com aqueles que passam de primeira, com as famílias, sabe, assim, eu acompanho as dores de alunos que estão passando por um momento com problema de saúde, com os alunos que perdem entes familiares. Então, e principalmente nesse momento tão difícil, né? Eu gosto de estar do lado dos meus alunos e tentar não doutrinar os meus alunos, mas tentar passar a minha experiência, a minha percepção de vida para vocês. E aí vocês tiram suas conclusões, se vocês aceitam, se vocês concordam ou não. Eu respeito muito a opinião política, a opinião religiosa, as decisões, as escolhas das pessoas. Então, vocês nunca vão me ver falar em política em sala de aula. Embora nós saibamos que aqui na nossa região, no Ceará, quase 100%, 80%, 90% contra governo, mas vai ter 1% que pode se chatear com a minha posição em sala de aula, né? Então, eu respeito muito. Lógico que chega aquele dia que a gente não aguenta quando a gente vê uma besteira na televisão e a gente traz e comenta aqui. Mas sempre respeitando o posicionamento de cada um. Então, eu sou assim, gente, muito tranquilo, muito tranquilo. Quando tiver, nós só temos aula de 15 em 15 dias. Quando, por exemplo, não der para fazer a aula ao vivo, mas eu vou deixar a aula gravada, a atividade certinha para vocês. Quero ver vocês crescendo, vencendo na vida, porque os pais de vocês muitas vezes estão aí do outro lado, escutando, assistem a aula, fica passando, olhando. Eu sempre tenho muito respeito pelas famílias, que eles confiaram a mim, à Univers, a educação de vocês. E isso é muito importante. É muito importante isso. Então, a gente está aqui para fazer isso. Eu vou agora saber, já passam 40 minutos da aula, primeira aula, saber de onde o restante de vocês são. Ó, eu tinha visto aqui que, peraí, ó, eu já tinha visto aqui, eu perguntei quem era do ICO, aí respondeu aqui, Raione, deixa eu ver se eu consigo ler. Raione. É Raioane ou é Raione? Raione e Clédina. Isso, é Raioane, eu chamando Raione. Raioane, Clédina, também meu nome é difícil, Raioane, não está só nesse barco, viu, Joseph? Tem gente que chama Josepe, Giuseppe, chama de vários nomes. Raioane, Clédina, Maria Eduarda, Tiago, Loyola, Clarice, Joyce, Yara, Letícia Abreu, Neile, Neile Gold, Daniele Gold. É desse jeito mesmo, é Neile. Neile, Lana. Engraçado esse nome, Vila Rouca, é um sobrenome daí de uma família de Ceará, né? Acho que eu já tive um aluno, Thales, que era daí. Vilarouca. Vilarouca, né? Edmo, o senhor Edmo. Quem? Lá de Cajazeiras. Edmo. Edmo também ele tem esse sobrenome, né? Isso, e Edmo é daí do Icó, não é? É sim, é do Icó. Ele é meu primo. Ah, diga que eu mandei um abraço, aquele danado. Adorava a turma dele. Acho que eu fui padrinho da turma dele. Lana, Flávia, Simval, Ana Ellen, Francimário, a Nádila é de Jaguaribe, né? Uma turma ótima de Jaguaribe, a do atual sexto e a do sétimo. Muito boa mesmo. Sim, aí agora eu vou saber do restante de onde é que são. Diga aí. Fernando, sim, deixa eu voltar aqui. Sabrina Copiara, Marina Jaguaribe, Fernanda Oroz, Nádila Jaguaribe, Ana Flávia Jaguaribe, Alita Jaguaribe, Laís Lavras da Mangabeira, Janaína do Icó, Joseph é um dos seus atores. Qual o Joseph? Joseph. Quem é esse Joseph que é ator?
Cadê? Vaze Alegre, mas mora no Iguatu. Klaus mora onde, que eu não vi? Adamés Oroz, Rafael Jaguaribe, Cedro. Tem galera de todo canto aqui. Maurício Oroz, Janaína Icó, Samuel Cedro, Brena Iguatu, Lavra Jamangabeira, Wesley Umari de Ceará, Arthur Oroz. Eu não conheço, não. Originais, não. Não assisti ainda. Joseph Morgan. Ah, o ator eu sei quem é. Pode marcar aí, gente. Depois vocês me sigam. Vou colocar meu Instagram aqui. Meu Insta. E é isso. Começamos agora. Desejar as boas-vindas para quem chegou depois. Dizer que eu vou ser o professor de vocês de prática simulada. Hoje eu estou ensinando simulado da prática profissional no quinto, no sábado. Eu tenho execução no sexto, processo de execução, processo civil de execução no sexto, e a prática jurídica 1 no sexto. Eu tenho no sexto 2 disciplinas. E no sétimo é ética jurídica. Gente, ética é a disciplina mais importante para a OAB, professor Edson me deu, que é a disciplina que eu ensino a todos os meus alunos com maior amor. Porque, gente, ética é a disciplina que tem 8 questões para a prova da ordem. Você precisa fazer 40. Se você acertar as minhas 8, fica só 32 de todas as outras disciplinas do direito. Então, a gente vai falar muito sobre ética. A gente vai estudar até vai ter uma semana que eu vou trazer aqui procuração para vocês. Vocês vão fazer uma procuração e a gente vai estudar a ética jurídica. A ética, se Deus quiser, Ilaís, a ética para a prova da ordem. Então, assim, se meus alunos gabaritam ética, eles passam na prova da ordem. Pode ter certeza. Eu tenho vários esquemas, vários macetes. Vocês vão ver como é massa ensinar ética, né? Então, eu adoro estudar ética. Vocês vão gostar. Ainda não teve a reunião essa semana, a aula essa semana, porque a turma do sétimo foi no dia daquela aula inaugural. Ah, gente, antes de eu entrar no assunto, eu queria falar para vocês uma coisa. Vocês já viram? Deixa eu até baixar aqui. Eu vou até abrir o site dela. Eu vou abrir o site. Vocês estão sabendo que quarta-feira, inclusive é para vocês. Para vocês. É a aula magna do nosso curso de Direito e da prática. Vocês estão sabendo? Vocês já viram minha foto lá? Com a professora Ana Cristina Mendonça. Gente, vocês já... A gente já foi a um congresso com ela, eu, Clédina, Sabrina. Ai, gente, vocês arrasam, porque a turma do sexto, ninguém conhecia a Ana Cristina. Eu digo, minha gente, não existe alguém do penal e processo penal. O aluno que está pagando processo penal, ele tem a obrigação de conhecer a Ana Cristina Mendonça. A mulher é um exemplo a ser seguida. Eu disse isso à turma do sexto. Eu cheguei e disse, gente, vocês conhecem a Ana Cristina? Disseram na minha cara, nunca nem ouvi falar. Eu quase morro com isso. Lá em Fortaleza, quando ela falava, todo mundo ficava paralisado. Ela é simplesmente perfeita, perfeita, perfeita. E ela é um monumento. Assim, aquela mulher, ela é enorme, né? Ela é da minha altura. Ela tem 1,90. Eu tenho 1,90, gente. Ela tem 1,90. Ela bota aquele saltão dela, né? E ela é imensa. Não, gente, vai ser quarta-feira agora à noite. Vai ser quarta à noite. O professor Edson vai liberar todas as turmas. Na verdade, não vai ser presencial, né? Não vai ser presencial, pois é, como eu queria. Mas, gente, agora isso foi uma invenção. Eu e a Ana Cristina, nós somos muito amigos. A gente já fez vários trabalhos com ela, participo de congresso, que eu também sou palestrante, né? Eu vou para eventos e tal. Você é baixinha, Marina? E aí, gente, eu já participei de vários eventos com ela. Inclusive, ano passado, quando começou a pandemia, eu criei um programa. A gente não tinha ainda essas lives, ainda estava tudo começando, né? Eu criei um programa chamado Café Jurídico. Não sei se alguém assistiu ano passado. Se mandar para a turma de vocês. Era Café. Assistiu, é? Quem é Herbene?
Assistiu? Era café, era assim, ó, café jurídico de Joseph, ó, o nome é do meu programa. E aí eu entrevistava vários professores, que também estava todo mundo sem saber o que ia fazer da vida, já que todo mundo assim. E aí eu tenho essa amizade, mas assim, eu não abuso da amizade. Eu sei que as ocupações da minha vida é uma loucura, imagina a Diana Cristina, né? Gente, só para vocês terem noção, quem não conhece, quando você escolhe fazer penal e processo penal na prova da OAB, você tem que comprar o vademecum dela, que é esse material aqui. Inclusive, eu já vou fazendo a propaganda, porque... Ai, Jesus. Eu já vou fazendo aqui a propaganda. Tá aqui, Ana Cristina. Deixa eu transmitir aqui. Gente, quando você vai... Até para estudar penal e processo penal, ela é o cara do penal. Olha, você colocar no YouTube... Ela é maravilhosa, tanto a carga profissional dela como a história de vida dela, é muito show. De vida, Ana Cristina Mendonça. Você colocar no YouTube, você vai ver, até para vocês estudarem para as provas de processo penal e de penal, você só basta colocar o nome dela aqui, que ela tem atualização, pacote anticrime. Você pensar, ela tem aqui ó, os livros dela, inclusive saiu o novo Vademec já para essa prova. Olha, primeira e segunda fase, ação penal, um bloco por dia, de graça. Ó, como ela é maravilhosa, o pacote anticrime, esse projeto penal com elas para delegados de polícia. Então, ela é incrível, incrível. Gabaritando a primeira fase da OAB, ó. Penal. De graça, aberta aqui para ela, para vocês. E aí você compra o livro dela. Você compra o livro dela para poder fazer, ó, o site dela. Ó, se vocês entrarem aqui, essa é outra professora, Cristiana Dupré, que é a professora que ensina penal. Ó, para concurso. Aí vocês compram esse material aqui, ó, caderno da segunda fase, da primeira fase da OAB e o Vademecum só com penal e processo penal. É o trio da aprovação. Muito famoso, muito bom. E aí, ela arrasa. E aí, o professor Wenderson chegou. Gente, o professor Wenderson chegou para mim. Segunda-feira. Ele disse assim, Joseph... Ele disse segunda-feira, ele disse, Joseph, eu tô com vontade de fazer uma aula magna. Eu lancei aí, disse ao professor Taítalo que eu queria fazer uma aula magna. Tava querendo um professor aí conhecido, de renome nacional. Aí disse, você tem contato? Eu disse, tem, professor, eu tenho contato de alguns professores, que eu já trabalhei e tudo. Eu vou mandar um WhatsApp sem pretensão. Eu mandei na mesma segunda-feira, na terça-feira ela retornou, aceitando o nosso convite. Muito feliz. E vocês se conheceram, gente, vocês viram, as meninas viram como o Brasil inteiro não é aquela mulher. Acho que vocês foram no Congresso Nacional, não foi? O Congresso Nacional que teve de penal e processo penal lá em Fortaleza? Foi? Gente, vocês viram como as pessoas idolatram ela. Nação jurídica. E eu até entendo, eu disse, brincando com os meninos de vocês, que ninguém conhecia, Ana Cristina. Vocês também, alguns não devem nunca ter ouvido falar, porque realmente ela é figura nacional, vocês ainda não pagaram processo penal. Mas ela é professora do Renato Saraiva, que faz o cursinho para a prova da OAB, ela é professora de concursos para delegado, ela tem 20 anos. E uma das coisas que eu acho mais bacana, Janaína, é que ela abriu portas para meninas como vocês seguirem a carreira de penal. Porque o direito penal e processo penal era uma área predominantemente masculina. E hoje nós temos inúmeras professoras, delegadas, advogadas, militantes e atuantes no direito penal por conta dela, que ela foi inspiração. Ela é uma inspiração de vida, ela é um ser humano incrível. E ela tem uma humildade, porque assim, eu já tenho uma amizade com ela, mas eu trato a Ana Cristina com muito respeito, porque eu fiz Renato Saraiva para ela, com ela, já fiz pós-graduação com ela como aluno, como vocês são, e eu tenho ela, assim, num grau de respeito, de admiração, e eu participar de momentos como esse, dividindo o espaço com ela, meu Deus, eu fico emocionadíssimo. E ela é bem simples, ela fala, meu bem, meu amor, ela me trata
como um amigo, né? E eu fico assim, sem acreditar. E é um exemplo, gente, de que vocês também vão conquistar os sonhos de vocês, vão se deparar com ídolos que vocês tinham, com os ídolos de vocês, vão estar juntos. E o bacana da vida é vocês sempre manterem a humildade, sabe? A nossa área do direito é uma área muito soberba, sabe? O direito, ele é uma área muito pedante, principalmente pelos juízes, pelos promotores, pelos tribunais, aquele rigor de se vestir, a forma de falar, a seriedade que são os tribunais, e muitas vezes eles fogem da humildade, da humanidade. E eu sou um defensor, tanto no processo penal, na prática, vocês vão ver isso comigo, eu sou um defensor, uma pessoa que defende a humanização do nosso judiciário. Nós temos que abrir as portas desses fóruns, desses tribunais, para atender o povo. Porque tem gente que morre à espera de uma sentença do juiz. Quantas pessoas passaram a vida esperando ver seu direito resolvido e eles não têm? Porque a justiça é lenta, ela é demorada, não é? Então, a gente precisa humanizar esse judiciário. E começa aqui em sala de aula com vocês. Oi, Eu Herbene. amei o seu projeto, viu? Lá de Cajazeiras, do presídio, muito bom. Adorei, estou acompanhando, estou muito feliz. Adoro o serviço social. Amei. Você viu no Instagram, não foi? Vi, sim, e eu amei. Ótimo. Gente, projeto maravilhoso, lá da Fafic, né? Aqui em Cajazeiras eu tenho 2 projetos. Um de ambiental, chama Ecoar, em que a gente ia para as escolas com os meus alunos. A gente ia para as minhas escolas com os alunos para tratar sobre as questões ambientais. Por exemplo, está tendo, na época das queimadas, a gente ia para as escolas públicas, privadas, outras universidades, outras áreas, discutir temas ambientais. Fazer sempre rodas de conversa, né? E a gente tratava disso, nós fizemos a campanha para acabar, extinguir o canudo aqui em Cajazeiras. A gente sempre fazia campanhas ambientais. E eu tenho um outro projeto, que é assistência jurídica às presidiárias da cadeia de Cajazeiras. No início, Herbene, eu advogava para as presas que não tinham advogado. E a defensoria não resolvia, porque a defensoria pública daqui só tinha 2 defensores para o presídio masculino com 262 presos e para o presídio feminino com 58. Eu estou escrevendo um artigo sobre também o sistema carcerário feminino de Fortaleza, porque é um tema que me interessa muito. E é uma então, situação o que eu quero, é uma tese que eu quero apresentar. Pode contar comigo, viu? Se quiser pegar a informação. Eu amei. Quando eu vi, eu não acreditei que você tinha esse projeto. Eu fiquei muito feliz. Aí, e vai me ajudar bastante, viu? Esse semestre, inclusive, eu não coloquei pela Fafic o projeto, que é um projeto que você tem que mandar todo mês por edital, por seleção, por conta do doutorado. E eu aumentei minhas turmas aqui na Univers. Aí esse semestre eu não ofereci lá. Mas, como eu estou há 5 anos, não tem como você não fazer as coisas. Então, eu advogava para as presas, a gente acompanhava os processos daquelas presas que muitas vezes, gente, tinha presa que já era para estar em regime aberto há mais de 6 meses e não tinha um advogado. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, que meus alunos sempre surpreendiam, quem é a sua chefe, Eugênia? Gente, uma das coisas que mais chocava e que me fez amar cada vez mais o meu projeto, primeiro que eu sou uma pessoa muito caridosa, eu gosto muito de fazer a caridade. Eu acho que a caridade é o que nos aproxima muito mais de Deus, sabe? Muito mais do que as rezas que a gente faz em casa, muito mais do que os cultos, do que as missas, do que tudo. A caridade é o que nos aproxima mais de Deus. Lorena participou, inclusive ela ia ser advogada agora, gratuita, do projeto, só que como eu não ofereci esse semestre, aí a gente vai ver se só começa semestre que vem, porque por conta da pandemia a gente também não está podendo visitar. Eu pretendo, Rebeca, a gente organizar, também fazer isso lá para o ICO. Gente, você tem noção de 52 presas que eu tenho. Agora a gente tem menos, porque a gente conseguiu umas prisões domiciliares para algumas. Gente, vocês têm noção de 52 presas que eu tenho. 52 presas. 45, 47 eram por tráfico de drogas. Aí você diz assim, professor, tráfico de drogas, gente, a maioria
A maioria das minhas presas, de 50, 45, 47, era tráfico de drogas, que elas assumiam a culpa pelo marido. Elas eram mula, era aviãozinho, o marido era preso, eles colocavam, elas assumiam a culpa pelo marido. Quando não eram presas junto com o marido, e sabe o que era que eles faziam? Eles simplesmente, quando elas eram presas, eles abandonavam. Eles abandonam, eles não vão fazer visita íntima. Das 52 presas, eu só tenho 8 que recebem visita familiar, de família. 8. E das 52, uma recebe visita íntima do companheiro. Só tem uma. Das 52. Quase todas são casadas, têm namorados, são presas, assumem a culpa por ele e quando entra lá eles abandonam. Ou quando são presos juntos, eles já colocam o nome de outra mulher na visita íntima deles lá. No presídio masculino. Gente, você tem noção de 52, só uma receber visita íntima e é uma união homoafetiva? Então elas são abaladas. E assim, a gente olha, principalmente com as minhas campanhas, eu já levei muito não na cara. Pessoal dizendo, eu não vou apoiar não, porque é para presa, para criminosa. Gente, mas a gente precisa se humanizar e entender. Exatamente, Nádila. As filas do masculino são enormes. Gente, a falta de produtos de higiene pessoal, a realidade do presídio, só eu levando vocês para vocês verem. Mas a gente consegue fazer com o que pode, com as minhas limitações, com o meu dinheiro, com dinheiro de doações, que eu peço mesmo. Eu peço ajuda, vou no comércio, saio nas lojas, saio pedindo, peço aos empresários, pego meus colegas professor, pego o dinheiro, me dê 10 reais aí para eu juntar aqui, me dê, para quê? Não, para eu comprar um negócio ali para minhas presas, para minhas reeducandas, eu chamo reeducandas, né? Porque vocês sabem que o objetivo da pena é a reeducação, a ressocialização, que é muito difícil no nosso país. E aí eu tenho esses projetos, com o tempo, a gente quer fazer isso aí. Vocês, na prática, semestre que vem, se Deus quiser, quando começar os atendimentos, vocês já vão poder atender o público, as pessoas, então a gente vai começar a receber pessoas, que a prática, o NPJ da Univers vai atender pessoas de forma gratuita. Então vocês imaginem que a gente vai receber, gente, pessoas muito humildes, que não sabem falar corretamente. Então, a gente precisa saber lidar com essas pessoas. É justamente isso, é humanizar essas pessoas que estão necessitadas. Em sua maioria, que vão pedir um divórcio, uma pensão alimentícia, sabe, uma aposentadoria. Exatamente. Então, eu quero trazer isso para vocês, trazer essa minha experiência. Vocês veem pelas redes sociais, e olha que eu nem fico postando muita coisa, mas eu faço minhas campanhas, as coisas assim, a gente ajuda. Tem muita gente que me ajuda, meus alunos mesmo, vocês mesmos. Quando eu começar a pedir, eu vou pedir a vocês, quando tiver no presencial, vocês trazerem coisas para a gente levar. E, gente, a experiência que vocês têm, vocês não têm noção de como é incrível. Primeiro, assim, é um pouco assustador quando você chega naquele presídio, porque o presídio, ele é feito para homens. E aí é adaptado para as mulheres. E aí você vê as meninas... Você, quando entra ali, você não quer saber qual foi o crime que elas cometeram. Muito embora a gente tenha a ficha de cada uma, a gente entrevista, até para acompanhar esse processo, né? Mas a sua maioria são crimes que muitas vezes elas nem cometeram de verdade. É porque elas já estão pagando a pena, elas não precisam mentir não, sabe, gente? Elas não mentem não. Quando um é assalto, quando um é homicídio, elas dizem mesmo. E quando é tráfico de drogas, e quando é assim, porque eu assumi, doutor, eu assumi a culpa do meu marido, e sabe que, ela diz, o bandido, o infeliz, fez isso comigo, não sei o quê. Então, assim, a gente tem muita gente, né? Acho que daí do ICO eu tenho uma aluna que participou do projeto, Andréia, terminou aqui na Fafica, Andréia Barbosa, ela participou 2 anos do projeto comigo, era bem atuante, a gente fazia muita coisa junto. Gente, então, é isso. Primeira, nós começamos aqui, e a gente ainda tem um tempinho de aula. Eu quero começar assunto, porque senão vocês vão dizer, o professor passou a aula inteira falando da vida dele, se promovendo para ganhar seguidor no Instagram. E eu não estou aqui para isso, gente.
Lógico que eu quero que vocês me sigam, né? Para dar uma moral. Mas eu quero que vocês acompanhem. Quarta-feira vai ser essa palestra massa. Quarta-feira vai ser massa. Eu quero vocês estudem lá. Para eu mandar um alô. Para Ana Cristina sentir o calor de vocês. Porque eu quero trazer ela para presencial. Né? Se Deus quiser, ela vem. Já até presencial. Ela quer vir. Eu não sei agora, por conta da pandemia, que ela está sem viajar. Gente, ela não cobrou nada. Você tem noção que uma palestra da mulher dessa é R$2.000, ela não cobrou nada. E aí eu tô super feliz, tô com a moral lá em cima, com a coordenação, porque o professor Wenderson é rígido. Vocês conhecem o coordenador de vocês, né? Muito exigente. Muito exigente. E aí a gente tem que fazer todas as coisas direitinho, senão ele puxa a orelha. E aí, Deus quiser, nós vamos trazer ela para o presencial, quando voltar essas aulas. Quem sabe na nossa primeira aula presencial inaugural com uma pessoa daquela, ela, ou Giovanni Moraes, ou Matheus Carvalho, são os professores que eu tenho mais contato, que eu já trabalhei com eles, e aí a gente vai trazer aí, das outras áreas. Matheus Carvalho, de administrativo, Giovanni Moraes, do direito penal. Giovanni Moraes, a gente conheceu ele. Show também, viu? Também, né? Ele se sabe que ele é de Barbalha, né? Só que ele mora no Pernambuco, né? Mora em Recife. É dono do Jus 21. Mas ele contou a história, que era de Barbalha e tudo. Muito bom. Também é um dos maiores nomes do Brasil. Eu acho que ele e Rogério Greco, hoje, assim, são os maiores nomes do direito penal. Matheus é ótimo, né, Letícia? Adoro aquela criatura. Adoro, adoro, adoro. Estudei por ele para passar na OAB, na segunda fase. Tenho o maior carinho por ele. O maior carinho demais. Então, gente, passamos os avisos, passamos nossa primeira aula. Vocês já viram que tem um plano da disciplina. Tem um plano da disciplina aqui disponível no nosso site. E eu vou fazer para vocês agora uma revisão bem rapidinha, para vocês dizerem assim, professor, eu queria, para na próxima aula, de hoje a 15 dias, nós vamos começar, na próxima aula, petição inicial. Petição inicial, gente, é a peça carro-chefe que inaugura um processo. Vocês já devem ter visto um pouco de petição inicial quando vocês estudaram. Lógico, Letícia, já tem um caso real para vocês fazer. Só que antes de eu passar o caso real, eu vou passar para vocês, inclusive, pessoal, nossa nota de prática, ela é diferente das notas das outras disciplinas. Porque a pontuação é a soma das petições que a gente vai fazer. Entendeu? Vocês vão fazer uma petição inicial, vocês vão fazer uma procuração, vocês vão fazer uma contestação, entendeu? A gente vai fazer tudo isso. São peças que nós vamos fazer durante esse nosso semestre e vai ser correspondendo às nossas AVPs e às nossas AV1 e AV2. Mas, por enquanto, eu quero revisar com vocês um pouquinho TGP Processo Civil 1, da forma que eu mais gosto. Que eu queria que fosse aí em pé no quadro. Mas eu vou fazer aqui, vou até afastar aqui um pouquinho, porque eu não vou precisar. Gente, eu queria aqui... Isso aqui não é um quadro, é a minha parede. Eu queria era ter colocado uma cartolina, sei lá, para eu riscar. Mas, enfim, eu quero fazer aqui para vocês uma coisa, que todo mundo olha aqui para mim agora, para eu explicar uma coisa para vocês. O direito, ele surgiu justamente para regulamentar a vida das pessoas, não é isso? Porque se você parar para pensar que se nós não tivéssemos leis, normas, regulamentos, nós íamos viver o quê? Numa bárbare, né? Uma barbárie. Ia todo mundo comer todo mundo e aí ninguém ia dar conta da vida de ninguém. Então, o direito surgiu exatamente para isso. O processo, ele surgiu justamente para instrumentalizar a busca por aquele direito. Como assim, professor? O processo surgiu para instrumentalizar a busca pelo direito. Se você não tivesse um processo, como era que vocês iam fazer para poder resolver seus problemas? Ou você fazia com suas próprias mãos, justiça com as próprias mãos,
Ou você ia lá para o rei, para o imperador, para o governador, para o presidente, ou para o juiz mesmo, e ia dizer assim, excelência, eu quero que Janaína devolva a roupa que ela comprou na minha loja. Ou então, eu quero me separar de Clédina e o senhor me dê aí o meu divórcio. Gente, é assim que acontece na prática? Vocês vão lá para a fila do fórum, pegam uma ficha e passam o dia assim esperando? Não. O processo, ele existe justamente para poder instrumentalizar esse nosso desejo. Tanto que a peça que inaugura o processo chama petição, que vem de pedido, vem de petita. Lembra? Citra petita, quando você pede, o juiz dá uma coisa abaixo do que tem na petição inicial. Ultra petita, quando o juiz dá uma coisa a mais do que foi pedido na petição inicial. E aí, gente, você precisa pedir ao juiz, mas você pede da forma correta, através de um processo. E o processo, professor, o que é o processo? É o encadeamento de atos. O processo é o encadeamento de atos, de ações organizados de forma que atenda os desejos das partes, que solucione aquilo que nós chamamos de lide. O que é lide? Muitas vezes é o conflito entre duas partes. Quem são as partes de um processo? Autor e réu. Eu tenho o autor aqui, que é quem vai iniciar o nosso processo, a nossa demanda. Eu tenho aqui o réu, que vai ser citado para contestar, se defender. Mais uma vez, vamos olhar aqui nossa pirâmide. Ai, gente, saudade de um quadro. Tá bem aqui, peraí. Meus lápis estão tudo seco. Eu tenho aqui autor, eu tenho aqui o réu, e eu tenho aqui a figura do juiz. Você apresenta a sua petição inicial ao juiz, você apresenta a sua petição inicial ao juiz, o juiz analisa se aquela petição inicial está com todos os seus requisitos. Se ela tiver ok, ele faz o quê, professor? Cita o réu, citação. Cita o réu, ó, você entrou, autor entra com sua petição inicial, o juiz analisa aqui, ó, na sua cadeirinha. Se tiver ok, ele cita o réu para se defender. Se não tiver presente os requisitos do 319 ou 320, o que é que o juiz faz? O que é que o juiz faz quando pega uma petição meia boca? Quem lembra? Ele pode indeferir ou ver para emendar. Muito bem, Denise. Ou você pode fazer a famosa emenda à inicial. Se você não emendar, aí o juiz indefere. Exatamente. Ele pode indeferir ou emendar a sua petição inicial. Se você foi citado para emendar, intimado para emendar e não corrigiu, o juiz indefere e julga o processo sem resolução do mérito. Pronto, montamos aqui a nossa organização. Nós temos autor, réu, o juiz que julga. São as partes do processo, autor e réu. Mas também tem algumas pessoas que atuam aqui nesse processo. Ó, aqui é uma lide. A lide é a causa. Lide, ó, lide. É uma causa. É a ação, entendeu? Gente, e aí nós temos algumas pessoas que atuam no processo que podem ser consideradas partes. Professor, quem são essas partes? Ministério Público, atua como fiscal da lei, né? Não é? Fiscal da lei. O Ministério Público atua em causas em que nós temos hipossuficientes, nós temos direitos difusos, quando nós temos menor, quando nós temos violência contra a mulher, né? Idosos, o Ministério Público atua. Gente, temos também as intervenções de terceiro. Professor, quem são as intervenções de terceiro?
São essas terceiras pessoas que vêm, ó, se meter aqui no nosso processo. Ministério Público, intervenção de terceiro. Quem é que lembra pelo menos uma intervenção de terceiro? Que é quando uma terceira pessoa estranha a relação, vem para cá. Quem lembra? Chamamento ao processo. Que mais? Muito bem, meninas. Denunciação à lide. E aí, Samuel? Massa, tem mais. Um começa com a letra A. Tem dois com a letra A. Amicus curiae. Muito bem. Tem outro. Assistência. Assistência, né? E o IDPJ, incidente de desconsideração de pessoa, de personalidade jurídica. Isso, Rebeca, muito bem. Gente, também poderão ser partes, MP e esse aqui. O MP pode ser parte ou o MP pode ser fiscal da legis, né? Custos legis, que a gente chama. Lembra que tem essa expressão? Custos legis, fiscal. Custos legis, fiscal da lei. Gente, montamos nossa relação processual. Outra revisãozinha. Professor, o senhor disse aqui, ó, que o juiz... Professor, o senhor disse aqui que o juiz cita o réu. O senhor disse aqui que o juiz cita o réu. Eu não sei, não lembro a diferença de citação para intimação. Mais uma vez, revisando isso aqui, que vocês já devem saber, isso é uma bobagem, mas quem não sabe, eu vou dizer. Citação é o chamamento do juiz para o réu, para ele se defender, para dizer que tem um processo contra ele, que tem um processo aqui nas costas dele. E para ele se manifestar no prazo de 10 dias, né? Depende. A regra, a citação são 15 dias, meu bem. 15 dias para se manifestar. A citação é o chamamento para o processo para se defender. Para você apresentar a sua peça de defesa chamada contestação, dizendo que tem um processo. É a primeira comunicação. O autor entrou com a ação, o juiz cita. Todas as outras comunicações no curso do processo, Janaína, todas as outras são intimações. E aí pode ser um prazo de 10. Por exemplo, o juiz intima para dizer que já ocorreu ou que vai acontecer alguma coisa, Rebeca. Por exemplo, eu sou o juiz, intimação. Janaína, faça a juntada dos dois que estão faltando. Neile vai ser testemunha. Comparecer na audiência de instrução e julgamento. Ellison, compareça ao fórum para apresentar a procuração do seu advogado. Intimar é para avisar sobre um ato que já aconteceu ou uma comunicação. É uma comunicação para comunicar a respeito de algo, para você fazer algo no processo. E pode ser tanto o réu, as testemunhas ou qualquer outra pessoa. Por exemplo, professor, vai haver uma audiência e o juiz solicita que o réu vá deixar o seu endereço eletrônico para receber o link para essa audiência. Então, isso é uma intimação, não é? Isso é uma intimação. Para trazer o rol das testemunhas, para comunicar que mudou de endereço, para fazer a juntada da procuração do advogado que ele não juntou. Entendeu? Entendi. Intimação é as outras comunicações. A primeira é a citação. Todas as outras serão intimações. Tá certo? Obrigada. Então, gente, montamos aqui a nossa primeira relação processual. Ó. Bem bonitinho, né? Assim, não tá tão bonito, não tá bagunçado, mas dá para vocês entenderem, né? Gente, aí eu vou mudar aqui de folha para a gente fazer uma coisa. Nós começamos esse nosso processo aqui, essa lide. Como é que chama o nome da peça que inaugura o processo? Eu falei agora nesse instante para vocês. Vocês vão fazer semana que vem. Como é? Petição, né? A petição inicial. Petição inicial. A petição inicial é a peça que inaugura o processo. Vamos imaginar que aqui é o nosso processo. É a peça que inaugura o nosso processo. Ela é uma peça de quem? Do autor.
né? O autor inicia o processo. Aí ele apresenta a peça ao juiz, o réu é citado para apresentar sua contestação no prazo de 15 dias. Ele apresenta a sua contestação, ao cezinho de contestação, réu. Tá vendo, ó? O autor entra com a petição inicial, o juiz defere, o réu é citado para apresentar sua contestação, que pode ser na audiência de conciliação, instrução e julgamento, ou você apresenta a contestação no prazo de 15 dias do mandato de citação. Você recebeu um mandato de citação, da juntada aos autos do mandato de citação, você tem 15 dias para contestar. Mas, professor, eu tenho dúvida, é na juntada aos autos do mandato ou é na audiência? Porque a regra, gente, é que quando você é citado, você já recebe o mandato de citação com prazo de 15 dias para acontecer a audiência. Mas eu vou perguntar, na comarca de vocês, marca a audiência com 15 dias? Porque na minha não marca, não. Marca não, é impossível, porque é muito processo. Não tem como. Então, vamos imaginar que marcar a audiência para daqui a um ano. Aí você tem um ano para contestar? Não. 15 dias, não é, Rebeca? Então, tem-se que analisar esses prazos para você não perder a sua contestação. Uma observação que a gente vai aprender na minha peça, a professora Érica deve ter ensinado a vocês. Vocês têm a obrigação de dizer, tanto na petição inicial e na contestação, se vocês querem acordo, conciliação. Por quê? Você tem que dizer, o autor tem que dizer aqui, é um tópico obrigatório. É o artigo 319, o último parágrafo. O último inciso, perdão, o inciso 8º, você tem que dizer, na petição inicial, eu não quero fazer acordo com Janaína. Eu já digo na petição. Aí o juiz cita ela e pula a fase da conciliação. Se eu disser, quero acordo com Janaína, a Janaína na contestação vai dizer, não quero ou quero acordo com Joseph. Se eu disser que eu quero e Janaína diz que quer, aí o juiz marca a nossa audiência de conciliação. Marca a audiência de conciliação. Que ele pode, inclusive, marcar a famosa audiência de conciliação, instrução e julgamento. Essa audiência pode ser una. Só que acontece, que é o que está acontecendo muito na prática. Só que eu digo assim, o juiz, nós dissemos que queria, eu e Janaína queríamos o acordo, chegou na audiência de conciliação, nós não fizemos acordo. Eu ofereci a proposta, Janaína não aceitou. Essa audiência de conciliação, aí o juiz, pois vamos para a instrução. Já se transforma na audiência de instrução e julgamento. Una. Só que acontece o seguinte, pessoal. Existem algumas hipóteses que o réu não apresentou a contestação, levou para a audiência. Vamos imaginar o seguinte. Eu entrei com a ação, Janaína foi citada e na citação dizia audiência para daqui a 15 dias ou audiência para daqui a uma semana, audiência para daqui a 5 dias. Vamos imaginar que o fórum não tinha processo, marcado para 5 dias, 10 dias. Janaína foi para a audiência de conciliação, mas não levou a contestação, porque ela ainda tinha o prazo de 5 dias para contestar. E era só conciliação, ela disse que queria conciliação, ela achou que não ia precisar instruir. Quando chegou na audiência de conciliação, não teve acordo, aí você diz, professor, o juiz pode transformar em instrução e julgamento? O juiz só pode converter, está no Código de Processo Civil isso. O juiz só pode converter a audiência de conciliação em audiência de instrução e julgamento, pessoal, se o réu tiver apresentado a sua defesa. Se o advogado de Janaína fez a contestação oral, ele diz assim, eu não trouxe a contestação por escrito, não, ou não juntei nos autos, mas eu faço agora oral. E faz oral para o juiz, ou o juiz encerra a audiência de conciliação e marca a instrução e julgamento para daqui a um tempo. Quando ela não é una, conciliação, instrução e julgamento,
ela pode ser só conciliação, tem ou não tem acordo. Fechou acordo, encerrou. Não tem acordo, o juiz marca a instrução e julgamento para frente. O juiz só pode converter a conciliação em instrução e julgamento quando o réu tem feito a sua defesa. Se ele não se defende, o juiz encerra a conciliação e marca a instrução e julgamento lá para frente. Tá claro isso aí para vocês? Tá, gente? Repete de novo só para me copiar. Pronto. É assim. O juiz ele pode marcar a audiência de instrução e julgamento. Una. É aquela audiência o quê? Vocês disseram que tinham interesse em fazer acordo. Ambos. Aí o juiz já marca a audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ou você diz que não queria o acordo. Você diz que não queria o acordo. O juiz já marca instrução e julgamento. E ainda pergunta, né, se quer acordo ou não, lá na hora da audiência. Mas o juiz marcou a audiência. E Professor, Oi. mesmo sendo colocado na petição que não quer acordo, a outra parte, o requerente, disse que não queria acordo, mas se chegar na hora da audiência, o juiz propor um acordo... Ele deverá, o juiz deverá, ele tem a obrigação de perguntar se quer... de praxe, né? Isso, Aí... e está no código, o juiz, no Código do Processo Civil, ele diz assim, o juiz poderá tentar quantas vezes conciliar as partes. Porque vocês vão ver, gente, que a menina dos olhos do direito é a audiência de conciliação, que é justamente para não chegar na mesa do juizão, mais uma audiência. Quanto mais acordo se fizer na audiência de conciliação, menos um processo na mesa dele para ele julgar. Então, ele pode tentar quantas vezes quiser. Olha, Janaína, um exemplo. Nas audiências familiares, guarda, divórcio, separação, pensão alimentícia, o juiz, ele tenta quantas vezes, até a sentença, ele pode tentar conciliação entre as partes. O código diz isso. Nas ações familiares, o juiz poderá tentar quantas vezes bastem para poder conciliar as partes. Eu trabalho na primeira vara aqui do ICOL. Eu faço audiências com o juiz, eu digito as audiências, só que geralmente eu faço mais audiência Criminal. Não é tanto civil, não. É mais crime. Meu bem, por isso que você disse a contestação era no prazo de 10 dias. É porque na criminal, a resposta à acusação são 10 dias no prazo. Eu tenho... Você tem placa criminal. No direito penal, a contestação a gente chama de resposta à acusação. É como se fosse a peça de defesa do réu. O prazo dela são 10 dias. Gente, vamos voltar aqui, ó. A gente já tá... a aula é até que horas? É de 8 a 50 minutos de aula, é? São 50 minutos de aula? É 9h40, né? Então, a gente tem 10 minutos para poder encerrar. Neile, deixa eu lhe revisar novamente. Gente, é assim. Quando o juiz, você entra com a petição inicial, o juiz já manda um mandato de citação. Nesse mandato de citação, já tem a data dessa audiência aqui, ó. Manda para o réu. Dona Maria, Dona Sabrina, audiência de conciliação, instrução e julgamento. No dia tal. Essa audiência de conciliação só vai acontecer se você disser na petição inicial e na contestação que você quer. Se você disser na petição inicial e na contestação que você quer a conciliação, o juiz marca conciliação, instrução e julgamento. Nós chegamos aqui na audiência de conciliação, não teve acordo. O juiz transforma ela em instrução e julgamento. Mas ele só transforma ela em instrução e julgamento se você, Sabrina, levou sua contestação nesse prazo. Ou já juntou nos autos do processo. Vamos dizer que marcou para 1 ano. Você já tinha juntado sua contestação aqui. Então, você tem defesa. O juiz pode transformar essa conciliação em instrução e julgamento. Agora, se você diz que queria o acordo, o juiz marcou a conciliação. Mas você não juntou essa para contestação. Você foi para tentar o acordo.
e não juntou a procuração. Quando chegou lá, você não quis o acordo? O juiz pode transformar essa conciliação em instrução em julgamento? Não, porque você não tem defesa nos autos. É só você prestar atenção uma coisa. O juiz não pode converter a audiência de conciliação em instrução em julgamento se você não apresentou defesa nos autos, a contestação. Ou o seu advogado ele faz de forma oral, ou o juiz extingue aquela audiência e abre e marca a instrução em julgamento. E aí, quando o juiz encerra essa conciliação porque você não levou a contestação, você tem o prazo de 15 dias da não ocorrência daquela audiência para juntar sua contestação. Vou dar um exemplo prático, que aí vai clarear, abrir a mente de vocês. Eu tenho... Só já passou, vocês tomaram café, eu nem tomei o meu, que eu estava todo ansioso, foi fazer assim, ajeitar um pouquinho a barba, acordei cedo, e com o Big Brother, minha gente, já eu fofoco com vocês do Big Brother. Deixa eu ver o que é que vocês estão torcendo. Gente, vou dar um exemplo para vocês, para entender essa questão. Eu tinha uma audiência com uma cliente, uma senhora de idade, tinha 60 e alguns anos, 65, 67 anos, pegaram o CPF dela e fizeram um plano na Claro TV, com Big Brother, Sex, Cine Privé, canal de sexo, Playboy, pay-per-view. A coitada não tinha nem celular. Ela não tinha nem celular, minha gente. E fizeram isso com ela. E você sabe que uma pessoa idosa, ter o nome no SPC e Serasa é mesmo que matar. É uma condenação. E aí ela me procurou, eu disse, não, vamos fazer uma ação em juizado especial. Ela foi fazer uma compra e negaram a venda porque o nome dela estava sujo. E com o nome sujo é mesmo que matar. E ela queria pagar. Eu disse, não, você não vai pagar. A gente vai... você já tentou fazer uma compra, a gente vai pedir o dinheiro, o que fizeram, a gente vai pedir o valor do bem que você tinha comprado, que ia comprar e foi negado, e vamos pedir dano moral. E aí eu entrei com a ação. Quando eu cheguei lá na audiência, por coincidência, a advogada contra... era uma menina que estudou comigo na faculdade, assim, não na minha sala. Eu lembrava dela do tempo de faculdade. Eu lembrava até o nome dela, Daiane. Aí eu cheguei, aí eu disse assim, era 8 horas, nossa audiência era 8h30, e eu cheguei e vi ela, aí eu disse, a gente sempre diz isso no fórum, que a gente sempre tenta a conciliação, gente. Quando a gente tem audiências assim, a gente procura o advogado da outra parte, Janaína já trabalha em fórum, deve saber, mas isso é mais comum no civil. Você procura o advogado da outra parte para saber se trouxe proposta de acordo. Porque se teve proposta de acordo, você só entra na audiência de conciliação, para pedir ao juiz para homologar. Gente, e aí eu cheguei, procurei, doutora, você é advogada da Claro? Ela disse, sou. Eu disse... eu sou audiência de 8h30, a senhora tem proposta de acordo? Aí ela disse, não, eu não tenho audiência de 8h30, eu tenho essa de 8, uma de 9 e uma de 9h30. Eu disse, não, tem a minha audiência de 8h30, olha aí, dona Francisca, olha aí o caso. Ela disse, não tem não, aqui não. Aí eu disse, pois vamos na vara para saber, olhar se você foi devidamente intimada. Gente, ela tinha sido citada corretamente, só que o escritório dela esqueceu de marcar aquela audiência, inclusive de mandar a defesa. O que é que acontece quando o réu é devidamente citado e não comparece e nem manda defesa? Como é o nome disso? Revelia. Muito bem, crianças. Revelia. E o que é que acontece com a revelia? Quais são os efeitos da revelia? O juiz poderá julgar procedente todos os pedidos. Lembrando que não é uma presunção absoluta, é relativa. O juiz poderá. Se o juiz ficar com raiva que era para não ver, ele dá tudo que pediu lá. Como também ele pode analisar e dizer, não vou dar tudo. Lembrem dessa regra. A revelia não é a presunção absoluta, é a presunção relativa. O juiz pode dar ou não.
Gente, aí quando nós chegamos, ela era réveia. Ela não era réveia porque ela estava lá, né? Mas ela nem tinha feito a defesa, nem sabia, e estava devidamente citada. Aí nós esperamos a nossa audiência, não era audiência de conciliação, instrução e julgamento. Só que, o que é que o juiz fez? Nós entramos na sala de audiência, eu levei minhas 2 testemunhas, né, mais 2 senhorinhas, amiga, vizinha lá da minha cliente. E por que é, professor, que o senhor levou testemunha se era só audiência de conciliação? Pela lógica que eu expliquei para vocês aqui. Por que é que vocês vão levar testemunha se testemunha só se usa na audiência de instrução? E aquela era uma audiência de conciliação. Por que é que minhas testemunhas foram intimadas, eu levei cada uma? Porque se não tivesse acordo, aquela audiência teria se transformado em conciliação e instrução. Eu já estava com minhas testemunhas, minhas provas lá. Exatamente. Aí você diz, professor, mas por que é que não aconteceu a instrução? No caso que eu disse a você, por que é que não aconteceu a audiência de instrução? Porque a advogada não levou defesa e nem teve peito para fazer oral. Ela não fez de forma oral. Ela não teve peito para poder fazer de forma oral. Então, nesse caso, o juiz encerrou, ela só disse assim, não tem acordo. Nós encerramos a conciliação e o juiz marcou a audiência de instrução para 1 ano depois. Pois é, ele marcou a instrução para daqui a 1 ano. E ela, professor, o que foi que fez? Juntou a contestação com 15 dias. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele diz assim, você tem o prazo de 15 dias para juntar a sua procuração. 15 dias úteis, lembra disso, né? Os prazos são úteis. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pula sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pula sábado e domingo. Segunda, terça, feriado na quarta, pula. Quinta, sexta, segunda. É assim que acontece. Mas Simval me pergunta, professor, mesmo tendo passado o prazo de apresentar a contestação, Simval, o Código de Processo Civil diz que são 15 dias da juntada aos autos do mandato ou na audiência de conciliação, você leva na audiência de conciliação, ou da não ocorrência da audiência de conciliação, você tem 15 dias para poder juntar. É assim que diz o prazo, é assim que diz o código. Deixa eu abrir aqui, para mostrar, eu estou com o código aberto aqui na minha cara. Deu para entender, Simval? Quais são os prazos que ela tinha para poder juntar a procuração? Da juntada aos autos do mandato, que ela foi citada. Vamos imaginar, marcar... Simval, você recebeu um mandato de citação na sua casa. Aí você liga, professor Joseph, chegou aqui uma citação dizendo uma ação de pensão alimentícia que uma mulher pedindo aqui uma pensão a mim, dizendo que a filha é minha. Marcar a audiência, eu digo, para quando marcar a audiência? Depois do São João. Você vai juntar a contestação na noite de São João, quando foi a audiência? Vai, Simval. Você vai juntar na audiência de conciliação que foi no São João? Não, você vai juntar quando? 15 dias da juntada aos autos do mandato. Agora vamos imaginar o seguinte, Simval. O juiz entregou o mandato de citação e disse, aí você diz, eita, é daqui a 15 dias. Esse 15 dias não é o dia de você levar a contestação? Então você leva a contestação quando? No dia da audiência. Agora vamos imaginar o seguinte, você recebeu o mandato, ela dizia que estava entrando com ação, mas queria acordo. Aí você diz, pois eu vou para a audiência de conciliação. Não era só audiência de conciliação? O mandato dizia assim, a audiência de conciliação. Aí você pega, vai para a audiência de conciliação. Quando chega lá, não faz acordo. Aí o juiz diz, você tem defesa, Simval, para a gente converter em instrução e julgamento? Você diz, tenho não.
Então, nem advogado. Aí o juiz diz, pois você vá para casa, procura um advogado, e você tem um prazo de 15 dias da não ocorrência da audiência de contestação. Professor, me permita um momento? Diga. Pode Só para eu entender essa questão. Se eu sou citado e tenho 15 dias da data da juntada do mandato, da certidão, né, do oficial de justiça, e a audiência é para 2 meses, quer dizer que quando eu chego na audiência, se eu não tiver apresentado a contestação, eu não deixei correr em revelia, não? Nesse caso aí, você deixou. Você é réu porque você não apresentou a contestação no prazo. Muito bem. Então, quer dizer que naquela audiência que o professor falava da sua aluna, que estava na parte contrária, esse prazo ainda não tinha sido extinto. Não tinha esgotado o prazo. Ah, ok, entendi. Ela tinha que levar a contestação até a audiência. Aí ela não levou, aí entra nessa outra regra, que é da não ocorrência da audiência de conciliação, marca-se a audiência de instrução, marca-se a juntada dos processos, a juntada da contestação. Inclusive, gente, isso é uma discussão para pós-graduação. Tem gente, doutrinador, que diz que a contestação é juntada até a instrução e julgamento. Isso é mentira. Era para ser até a instrução e julgamento se fosse assim, ó. Eu entrei com a petição inicial, você foi citado. Aí você junta a sua contestação com 15 dias na audiência de conciliação, que era a audiência de instrução e julgamento una. Ou, vamos imaginar, eu entrei com a ação, você foi citada, você já foi direto para a audiência de conciliação, Simval. Chegou nessa audiência, não teve acordo. Aí o prazo, né, 15 dias da não juntada. Aí você tem 15 dias aqui, ó. Vamos imaginar que aqui não teve acordo. Aí o juiz marca a audiência de instrução e julgamento para 15 dias, porque na regra era para ser tudo de 15 em 15 dias. Então, realmente, a contestação é até a audiência de instrução e julgamento. Se essa audiência foi marcada para 15 dias. No meu caso, como ela foi marcada para 1 ano, ela tem 1 ano para poder juntar aqui na audiência? Não. Ela juntou com 15 dias da não ocorrência da audiência. Professor, sem querer... Ótima, sua explicação sensacional, viu? Eu estou gostando tanto da aula que estou aí nessa participação toda. Me diga uma coisa, professor, de acordo com essa lógica, só para eu entender, se eu tenho 15 dias ainda da juntada do mandato, e aí a audiência, por um acaso, aí, foi marcada em 10 dias, não houve a conciliação, eu tenho 5 dias ou eu tenho 15 dias a partir da conciliação? Como é que você tem 15 dias da não ocorrência da conciliação. O código diz 15 dias da não ocorrência. Ou você faz ali nos 10 dias naquela audiência de conciliação, certo, ou você junta no prazo de 15 dias da não ocorrência. Eu vou abrir aqui o código, e aí vai ficar mais claro, cada vez mais cristalino para vocês. Deixa eu abrir aqui o 330. Ei, professor, ou você faz oralmente a defesa na hora... Ou você faz oralmente ali na audiência de conciliação e ela se converte em instrução e julgamento. Boa, então, ótimo. Aqui já estava no artigo, ó, petição inicial, que era o artigo para a gente começar a fazer a petição. Eu já estava aqui, ó. Professor, caso ela tivesse feito a defesa ali no momento oral, ela ia ter que apresentar a peça também em 15 dias? Não, fez oral... Ou não tem necessidade? Não tem necessidade. Ela fez oral, ela já apresentou sua... Ok. Professor, caso o réu se apresente sem o advogado, o juiz, na hora, pode nomear um defensor, ou o dativo, ou para o ato, né? O ad hoc. Exato. Como é se o quê? Ou não se enquadra. Meu bem, repita aí. O juiz, no momento, pode nomear ou um advogado ad hoc ou dativo. Se você não tiver advogado, o juiz nomeia um ad hoc, que é o que a gente chama de curador dativo. Ele pega a primeira pessoa que tiver no fórum e chama para poder fazer. Nós, advogados, temos a obrigação de fazer. Ou se não tiver defensor, né? Porque, na regra, ele nomeia o defensor para poder ir. Manda você procurar a defensoria. Ou pega o primeiro advogado lá que tiver e você acompanha aquela audiência. É assim que acontece. Olha aqui, Simval. Olha aqui, gente. Nós já passamos 6 minutos da aula, mas a gente vai... Só para a gente terminar esse prazo. Da contestação... Ó, lê aqui para mim, Simval. Lê aqui. Quando eu tomo água, eu estou com a garganta...
Tá transmitindo? Sim, perdão. O réu poderá... Tá difícil para mim porque tá pequeno, professor. Ai, deixa eu ver. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo o termo inicial será a data. Isso. Né? Olha aqui, isso. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Pronto, vamos parar aqui. Okay. O réu vai apresentar essa contestação quando ele recebeu a citação. O autor dizia que queria acordo. Você também disse que queria fazer o acordo, aí marcou audiência de conciliação ou mediação. Não tem instrução aqui, era aquela conciliação que foi marcada. Chegou lá, você não fez oral ou não quis o acordo. Então, ao prazo de 15 dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando a parte não comparecer ou não houve acordo. Vamos para o inciso 2º? Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentada pelo réu. Quando... Ok. Continue. Quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. Vamos só olhar qual é o 334, parágrafo 4º. Inciso 1. A audiência não será realizada se ambas disserem que não quer acordo. Então, o autor já tinha dito que não queria acordo e o réu também disse. Então, ele diz que não quer o acordo. Ele protocola um pedido. Não quer o acordo, já marca-se a audiência de instrução. Então, a sua contestação é 15 dias do protocolo de não querer a audiência de contestação. Mais uma vez, eu tenho 15 dias para juntar minha procuração na data, no prazo de 15 dias, cujo o termo inicial, cujo prazo será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou quando a parte não comparecer, não houver acordo, ou pedir para cancelar. Certo? Ou prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação. Professor, qual é o artigo 231? Que o senhor está dizendo aqui que é 15 dias, na data prevista no 231. Vamos voltar para o 231. Aqui, bem pertinho. 231 é parte das comunicações. Aqui, ó. Aqui, 231. Salvo disposição em sentido diverso, começa a contar o prazo da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação for por correio, da juntada aos autos do mandato cumprido quando for citação por oficial de justiça, da ocorrência da citação ou intimação na secretaria do fórum, o dia útil seguinte ao fim da dilação pelo juiz, quando a citação for por edital, o dia útil seguinte, quando a citação ou intimação for eletrônica, por e-mail ou WhatsApp, como já acontece em algumas cidades, a data de juntada do mandato, do comunicado que trata o 232, da carta aos autos. Isso aqui é aquela parte de carta precatória e rogatória. A data de publicação, quando foi intimado no Diário de Justiça. Então, veja, voltando para cá, que é 15 dias de uma dessas hipóteses do 231. 15 dias, como geralmente a maioria é correio ou oficial de justiça, 15 dias da juntada aos autos do mandato. Quando é correio, quando é oficial de justiça, ou quando a intimação é feita na secretaria. Então, veja que o prazo da nossa contestação é 15 dias da audiência de conciliação, da não ocorrência da audiência de conciliação, do protocolo do pedido que não quer audiência de conciliação,
ou da juntada aos autos do mandato. Tá certo? Professor, só para fechar. Garanto que é a última pergunta. Pode perguntar, não me incomodo, não. Eu adoro que vocês perguntem mesmo, viu? Então, professor, me diga uma coisa. Se houve a juntada do mandato, eu tenho 15 dias, a audiência foi feita, naquela que a gente entendeu que a audiência foi feita no 10º dia da contagem do prazo, da juntada do mandato. Se lá não houver, não tiver sido apresentado e eu ainda tenho 15 dias, meu prazo foi dilatado. Ocorre, de certo modo, uma dilação de prazo. Dilação, ok. Porque, na verdade, eu entendi. O mandato que foi juntado foi um mandato somente para a audiência. Não foi para você se defender, entendeu? Então, assim, não tem... Mas ele não é citatório? É um mandato de citação. Citação e intimação, né? Assim, né, o mandato? Não, esse é mandato de citação para comparecer a uma audiência de conciliação. O autor disse que queria. Aí você disse, eu não quero nem acordo. Aí você faz o quê? Protocola um pedido dizendo que não quer acordo. Quando é o seu prazo para contestar? A partir do momento que eu digo que não quero acordo. Pronto. Entendeu aí? Você foi citado para dizer que não queria o acordo. Aí você vai apresentar agora no prazo de 15 dias a sua contestação se defendendo do que tem na inicial. Então quer dizer que essa citação é só da audiência e não do processo? É da audiência, que existe, que tem o processo, é da citação para você fazer um acordo sobre o que estão pedindo naquela inicial. Por isso que você recebe, inclusive, a cópia da petição inicial. O réu, quando ele é citado, ele recebe uma cópia da petição inicial para você apresentar a sua contestação. Pois é, eu entendia que, nesse caso, o mandato seria de citação do processo e leva a cópia da exordial, e aí a intimação da audiência de conciliação. Não, é um mandato de citação. O mandato de citação, ele já é um mandato comunicativo da ocorrência da audiência, e o réu, ele pode se defender já levando a contestação para aquela audiência, o que se transforma de conciliação em instrução e julgamento. Mas caso esteja dentro daquele prazo de 15 dias de defesa, se tiver dentro do prazo dos 15 dias da juntada aos autos do mandato, e ele não tiver apresentado sua contestação, da não ocorrência da audiência de conciliação, ele tem 15 dias para poder juntar aquele mandato. Ok, professor, isso é nada pano. Tá certo? Gente, já passamos 15 minutos aqui da nossa aula, mas foi tão boa que passa rápido, né? O bom é isso. Eu sei que muitos de vocês queriam estar... Muita gente, eu não sei qual é a feira aí. Tem gente que quer ir na feira, fazer a feira. Tem gente que quer estar tomando banho de bica. Tem gente que quer estar dormindo, assistindo série. Mas eu adoro, porque nossas aulas são bem gostosas. Prática é muito gostoso. Eu gosto de dar assim, desse jeito, trazendo exemplos para vocês. E a gente está aqui junto. Se Deus quiser, daqui a 15 dias a gente se encontra. Lembrem-se que 15 dias a gente vai fazer a petição inicial em sala. Nós vamos construir a nossa petição inicial. E aí, pelo amor de Deus, gente, fiquem em casa, usem máscara, só saiam quando for necessário. Vamos diminuir aí o contágio desse vírus para que a gente possa, se Deus quiser, diminuir aí esses casos e a gente esteja juntos ainda antes do período acabar. Tá certo? Eu quero mandar um beijo para vocês, um abraço, que Deus abençoe todo mundo. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que vocês continuem assim, bem bonzinhos, não se revelem vilões. Vocês não se revelem vilões daqui do curso, que tem gente que é assim, né? Eu torci pro Carol Conká, minha gente, no começo. Eu sempre torci pro Ju, mas eu adorava a Carol Conká, porque eu já fui pra show dela, eu achava ela o máximo, e depois descobri que a gente é uma vilã. Então eu espero que vocês não se tornem vilões no decorrer da nossa disciplina. E quem gostou da aula, comente com o coordenador, comente com o professor Wilson. Quem não gostou, pega a sua raiva de mim, o ranço, e guarda para você. Reza para ele sair. Tá certo? Eu vou... Gente, eu morri de rir quando eu digo isso. Eu digo isso toda vida que eu dou aula. E eu morro de rir, porque eu tenho lá na FAFIC, eu estava dando aula numa turma, né, no primeiro dia. Aí eu disse, gente, olha, se vocês gostaram da minha aula... Eu vou falar de mal, só para incomodar. Eu disse desse jeito, você não é nem doido, viu, Simval Júnior? Você não é nem doido. Aí eu disse desse jeito, gente, se vocês gostaram da minha aula, comentem com o coordenador confiou, essa disciplina era dele, ele me deu,
Eu estou entrando agora aqui. Agora, se você não gostou, você não diga não. Pode ficar com você aí essa raiva, reza que passa. Professor, graças a Deus, viu, que o senhor ficou com essa disciplina, viu? Graças a Deus. Gente, e aí... Olha, foi ótimo, não, a aula top, todo sábado estava bom demais. Na sala de aula, tinha uma aluna que era a esposa do coordenador, era aluna do curso. Era aluna e eu não sabia. E aí, depois foi que eu fui saber, porque o coordenador chegou para mim, aí disse, você estava falando isso em sala? Eu digo, alguém falou mal? Aí ele disse, não, muito pelo contrário, minha esposa amou, achou você super engraçado. Diz, Marina, eu lhe interrompi. Ei, professor, tu vai liberar quando a aula? Hoje, eu vou esperar o Meet e soltar aí, e eu coloco. Tá certo, obrigada. Não que a gente não goste do coordenador, né? Mas a aula foi top. Ai, obrigado, meu amor. Muito obrigado, viu? Verdade, Janaína, verdade. Não, a aula de direito empresarial dele, eu amei. Eu gostei dele como professor, não vou mentir. Assim, é porque ele pega no pé da gente mesmo, mas ele é um bom professor também. O Anderson é um bom professor, eu gosto dele. Como professor, eu como adoro. coordenador. Eu também gosto muito dele, mas ele conversa virada é a molesta. Eu adoro. Ele É verdade. liga pra mim, ele passa 1h30. Deixa eu desligar, tirar essa aqui, para não ter essa gravação contra mim. Eu desligar, interromper a gravação.